Se alguém diz assim, que não torce nem para um nem para outro, a resposta é encarada com um sorriso irônico. Ah, o cara tá fazendo o tipo, né? O João chorou os anos 90 inteiro querendo ser gremista. É importante salientar, é verdade. De onde é que vem essa beligerância nossa, da nossa própria formação? Se minha filha for gremista, primeiro que isso não vai acontecer. A minha vida ela é baseada em cima do Grêmio. Mas havia sempre esse confronto, a ponto de as famílias se separarem. Nós, os gaúchos, historicamente, nós somos posicionados politicamente. O gaúcho não fica em cima do muro. A gente deve lembrar que tanto o estado do Rio Grande do Sul como a nossa cidade de Porto Alegre, eles foram fundados num contexto onde os dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha, estavam numa forte disputa territorial. Se alguém me disser que está em cima do muro, eu digo, tu não é gaúcho, sai do Rio Grande do Sul. Vai morar na Bahia e em Pernambuco, chega, aqui não é o teu lugar. Então aqui nós sempre tivemos uma definição política. A Revolução Farroupilha de 1835-45 foi uma revolução ainda exercida dentro de certos padrões de nobreza, de aristocracia, enquanto que a Revolução de 93-95 não foi. Foi uma carnificina, uma barbárie, degola, castração, enfim, tudo isso. Existia o lado republicano, representado pelos adeptos do Júlio de Castilhos, do Borda Medeiros, que eram os chimangos. Existiam os federalistas do Gaspar Silveira Martins, que eram os maragatos, que se opunham ao Júlio de Castilhos e ao Borda Medeiros. Então essa nossa rivalidade, essa nossa beligerância é coisa antiga, né? Que em alguns momentos foi agravada e em outros momentos da história foi mais atenuada. Eu tenho impressão, embora o Grêmio Internacional tenha sido fundado já no início do século XX, o Grêmio em 1913, o Internacional em 1909, nós herdamos muito disso. A rivalidade Grenal vamos dizer assim, é um recorte que faz parte deste contexto, está na lógica deste contexto maior, que é um contexto de beligerância, de rivalidade. Não é que a fundação do Grêmio do Internacional tem alguma coisa a ver diretamente com a política. Porque nem o Grêmio Internacional foram fundados por pessoas que se identificavam politicamente com aquela situação do Rio Grande do Sul. Mas certamente pesou isso. Ou eu sou colorado ou eu sou gremista. A rivalidade Grenal começou no primeiro dia do segundo time, na verdade, né? O Grêmio surgiu a partir da bola, porque o Grêmio, em 7 de setembro de 1903, o Rio Grande, o vovô, veio fazer uma apresentação do futebol aqui em Porto Alegre. É uma rivalidade que começa nas origens dos times mesmo. Começou com a origem de uma divisão em duas partes, e de lá para cá ela cresceu cada vez mais, né? E aí furou a bola. E o Grêmio tinha um cara, aliás, eu quero que vocês percebam esse nome, Cândido Dias da Silva. Tinha um cara, não era Grêmio ainda, não existia o Grêmio. Tinha um sujeito chamado Cândido Dias da Silva. Cândido Dias da Silva. Mas eu não quero dizer, me colocar como protagonista da história. Eu tenho a impressão que o Grenal mais importante para o Internacional foi o da inauguração do Estádio Olímpico em 1954. Os caras disse, olha, eu não presto a bola, mas vocês vão me explicar como é que é esse jogo. Aí os caras explicaram, e 8 dias depois, em 15 de setembro, o Cândido fundou o Grêmio. Os dirigentes do Grêmio tiveram a péssima ideia de convidar o Internacional para participar do festival de inauguração. E aquele Grenal foi 6-2 para o Internacional. E o Inter foi fundado pelos irmãos Pope, os descendentes italianos, tinha uma ligação muito forte, o Grêmio com o comércio. O Inter acabou sendo muito financiado pelo pessoal da fronteira.
O Internacional tem mais vitórias no Gauchão e o Grêmio, dentro de uma turma mais qualificada, tem muito mais vitórias que o Internacional em grenais de Campeonato Brasileiro. Um grande jogo que eu vi no Grenal foi em 75. E por que o grande jogo? Foi um jogo no Beira-Rio, com chuva, de noite, o Grêmio com um time bem inferior, mas tinha no comando dele um técnico que ainda hoje é usado como referência, mesmo porque nunca trabalhou com ele. Bom, aí os irmãos Poucos criaram o Inter e eles desafiaram o Grêmio para um jogo. E o Enio Andrade, naquele dia, eu tive uma ideia precisa da importância de um grande técnico para o time. Porque ele pegou aquele grande time do Inter e o Grêmio conseguiu vencer por 3-1. Aí veio o Inter e disse, não, nós queremos jogar. E os caras do Grêmio, poxa, ok, vamos marcar um jogo. Aí teve uma reunião lá no Grêmio, olha, querem jogar com a gente, vamos marcar um jogo. Aí marcaram um jogo. Aí primeiro não pôde uma data, enfim, marcaram. Aí os caras do Grêmio disseram, olha, nós vamos botar os reservas, vocês estão começando. E o outro Grenal, assim, vitória do Inter, talvez aquele do 5-2 no Olímpico, né? Porque ali o Grenal que teve uma superioridade de um técnico de futebol, naquele teve a incapacidade de um técnico de ler o que estava acontecendo em campo. Que o Inter surgia com jovens e tal, e estavam treinando e iam enfrentar o Grêmio de igual para igual. E o Grêmio, não, vocês são novos, então nós vamos com o 4B, né? E eles, não, vãozinho não, e aí, bom, foi 10-0. E ali começou. Devia ser lá por volta de 80 e poucos, meu pai estava vendo um jogo do Grêmio e aí eu lembro ainda bem pequenininha mesmo, perguntei pra ele disse, tô vendo jogo de futebol, tá vendo aquele time azul ali, aquele time é o melhor do mundo. Daí eu, tá, de agora em diante nunca mais, e nunca virei a casaca. Na verdade, desde 1981 eu tenho momentos felizes com o Inter. Por mais que eu passei uma época, o Inter no caso, uma época complicada. Eu me lembro de, com a minha família que é toda gremista, ir a jogo e não sei quando começou. Eu posso te dizer assim, quando deu um start, eu me lembro quando foi a primeira vez sozinho no jogo encontrar meu irmão, que foi em 95, Grêmio e Ceará. Eu na verdade já nasci colorado, né? O meu pai, na época não existia muitas camisas, aquelas camisas pequenas assim, na verdade só tinha camisas de jogo. E meu pai foi assim muito atrás de uma camiseta e conseguiu, e já botou na porta da maternidade assim. A minha vida ela é baseada em cima do Grêmio. Exemplo, agora quando parar o campeonato em dezembro, minha esposa aproveita, que todos os compromissos estão liberados. A minha mãe é muito gremista, minha irmã também, elas vão junto ao jogo. A Rita também vai junto com ela, vão as três, assim. Ela é, então as três vão juntas, assim. São meio pé gelado, meio pé frio, assim, mas vão. Mas a tua esposa respeitar isso é de admirar. Porque é uma pessoa à parte da tua vida, assim, não se criou contigo, de uma família que não era, assim, doente por futebol, vamos dizer. E hoje ela tá ficando. Mas lá em casa também ocorre um Grenal. A minha mãe é colorada, ela foi atleta do Internacional, inclusive, quando nova, e o meu pai gremista, então sempre rolou assim a chacota. Se a minha filha for gremista, primeiro que isso não vai acontecer se depender de mim, mas se ela for, cara, tem que respeitar. É a decisão dela, mas é o seguinte, sem Barbie, sem brinquedo, quer? Pede pra mãe dela. E um Grenal inesquecível. 5-0, né? O 5-0 foi, vamos dizer assim, dos mais recentes, né? Virou atacante, tocou na frente pro Luan, pediu a devolução, Luan bateu pro gol! Gol! 5-2, né? Vamos botar esse 5-2 na carteirinha deles.
raríssimas exceções, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo é colorado gremista. Mesmo nas cidades que têm uma tradição de futebol muito forte, como Caxias do Sul e Pelotas, há um grande número de colorados em Pelotas e um grande número de gremistas em Pelotas. Por um lado, da superação de ter um adversário e um sempre estar, os dois serem muito grandes e clubes admiráveis, clubes muito bonitos, e um sempre tentando superar o outro. E sempre há uma situação de ambiguidade num jogo como esse, porque às vezes uma equipe está melhor e perde, às vezes uma equipe está pior e ganha. É uma tradição mais do que centenária. O Grenal, o clássico Grenal, tem mais de 100 anos de tradição. E são poucos, evidentemente, os clássicos brasileiros com essa longevidade. Não há nenhuma rivalidade como a dupla Grenal em nenhum lugar do Brasil. Nem mesmo em Minas, que também tem dois times grandes que são superiores a todos os outros. Nem mesmo lá. Eu tenho a impressão que a nossa rivalidade Grenal é insuperável no cenário futebolístico nacional. Eu sempre que, como dirigente do Grêmio, ou mesmo como torcedor, estive próximo a um Grenal, fiquei sempre preocupado e buscando, como gremista, que o Grêmio conseguisse a vitória. Por outro lado, essa rivalidade é muito burra, muito tacanha, e até tudo isso que eu estou falando da minha visão como gremista, de não curtir muito esse troço de flauta, por uma questão básica, quero dizer assim, eu tenho muitos amigos colorados e meus amigos não posso te ver sofrer. É uma rivalidade muito mais intensa, muito mais no dia a dia, em qualquer situação da vida da gente, a rivalidade Grenal se manifesta, até mesmo quando há uma discussão política, sempre se usa assim, grenalizaram, né? No estado, a gente está num momento de uma baita crise no estado e eu não tenho dúvida que é pela mentalidade que existe aqui, de grenalização, de não aceitar que o outro cresça. Então tem um lado legal da rivalidade e tem um lado muito ruim da rivalidade. Os colorados estavam se manifestando já, alguns apresentando ideias para juntar as duas torcidas, e nós vimos, né, na Copa do Mundo isso acontecer. O que me marcou mesmo, o que eu sinto saudade do Grenal é o tempo que terminou lá no início nos anos 80 terminou, que é quando era muito mais civilizado do que hoje, né? O único momento que a gente pode ter isso fora esse Grenal misto foi na Copa do Mundo, mas aí sem ser pro nosso clube, né? Na Copa do Mundo, o Beira-Rio reuniu os jogos e colorados gremistas, todos de Porto Alegre, os gaúchos, estiveram na Copa do Mundo, estiveram juntos no estádio, vendo os jogos da Argentina, da Alemanha, da Holanda, e por que não aconteceu no Beira-Rio? Porque eu adoro futebol e o João adora futebol, só que a gente, por torcer para times diferentes, a gente nunca conseguia ir ao estádio junto, por exemplo. E no início do ano de 2015 apresentamos o projeto para o Ministério Público, depois para a Brigada Militar, para a Federação Gaúcha, Inter e Grêmio fizemos este encontro, e aí a gente trouxe para o Rio Grande do Sul essa grande festa que foi unir as duas torcidas em 1º de março, quando aconteceu o primeiro Grenal da torcida mista. Eu acho que a principal mensagem da torcida mista é o bom exemplo sendo passado adiante. Olha, dá para conviver, dá para caminhar como eles fizeram o caminho do gol, por exemplo, fizeram os Grenais com o caminho do gol, dá para caminhar lado a lado. Qual é o problema? Nós estamos falando de futebol, né? Tem colorados que assistem colorados, gremistas que assistem gremistas, mas incluímos um setor em que gremistas assistem com colorados. Mas mais do que o setor da torcida mista, ela influenciou no comportamento de todos que estavam no estádio. E quando tu teve a torcida mista, a gente viveu aquela coisa muito legal, mas teve briga fora dela. Teve bandido brigando, teve racista, homofóbico, bandido de tudo que é jeito brigando fora. Só que eles ficaram de fora. E eu acho que essa que é a grande lição. É que nós temos que administrar os jogos para as pessoas de bem. Parecia que estávamos sempre administrando para as pessoas que querem o vandalismo, que querem as brigas. Nós estávamos criando ambientes de escolta, ambientes de separação por tapumes.
Então nós estamos sempre administrando para essas minorias. Porque viu nossa sociedade violenta, né? Mas nós podemos admitir que num determinado setor do estádio, torcedores colorados e gremistas estão juntos, não há nenhum problema. Isso deve ser incentivado permanentemente. A gente gosta, vai sempre, foi bem divertido. Não, eu acho totalmente válido, assim, até para situações como a nossa. Deve ter outros, muitas vezes existe pai e filho também, que um é gremista, outro colorado. A torcida mista ditou um novo ritmo. Nós queremos administrar o jogo para as pessoas de bem. Pessoas que sabem conviver, entendem que o futebol é um esporte e na essência do desporto ela exatamente tem a competição, mas em nenhum momento tem briga, em nenhum momento tem vandalismo. Pois então, naquela hora que, na verdade, foi uma jogada assim, infeliz, tá? Que o... Era o lateral direito. É, isso mesmo, eu não me lembro se era o Max Rodrigues. Não, era o uruguaio lá, um dos Rodrigues. Tinha vários Rodrigues na época, a família Rodrigues. Isso, e aí foi um passe esguelado também, né? Que aí acabou o Nilmar, né? Deu uma meia-lua e saiu enlouquecido em direção ao gol e nunca mais voltou. E aí eu fiquei pé da vida porque, além da gente tomar o gol, o cara que tomou a meia-lua ficou parado. E era isso que eu repetia. O cara tomou a meia-lua, ficou parado, João, parado. E aí todo mundo ficou assim, ó, meu Deus, essa mulher enlouquecida, tá brigando com o cara, mas não tá brigando com ele. Eu tava indignada com a situação do jogo. E aí depois até o pessoal ficou interpretando que eu tinha falado, tipo, parado. E várias interpretações, né? Aí tipo, achavam que era... E não era o caso, entendeu? E aí depois os comentários do Facebook começou a bombar o vídeo. Era muito engraçado, porque tinha gente que eu nunca tinha visto na minha vida falando assim, ai, que mulher bem grossa. Dá pra ver que o cara ficou constrangido, não sabia o que fazer. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Ah, tudo bem, né? Acabou virando risada.